Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é motivo de muita alegria estarmos de volta para o nosso encontro das sextas-feiras, onde nos reunimos para estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Então, todos que estão vindo a primeira vez se sintam acolhidos, e aqueles que estão conosco há mais tempo, nós vamos dar aquela dinâmica de sempre, fazendo a leitura das perguntas, comentando, trazendo as perguntas que possam surgir no público, né? E nós gostaríamos de suplicar a espiritualidade que nos abençoe para que o nosso trabalho dessa noite seja bastante produtivo, né? O Livro dos Espíritos, que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857, por Allan Kardec, que foi o codificador, o organizador de todo esse compêndio. Ele é dividido em 4 partes, sendo que nós estamos trabalhando a segunda parte da obra, especificamente no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. Nós trabalhamos o ensaio teórico da sensação dos espíritos. Na última semana, nós já adentramos a questão 258, que é o tópico Escolha das Provas. Então nós vamos reler a questão trabalhada na semana passada, já que é 258, já também lendo a questão 258A, que nós vamos dar continuidade nas reflexões dessa noite. Então, escolha das provas. Pergunta 258. Kardec formulou assim os espíritos. No estado errante, no mundo espiritual, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Bom, então, rapidamente, a questão é bem clara. No mundo espiritual, os espíritos escolhem as provas que eles desejam sofrer. E nisso, quando é definido que consiste o livre-arbítrio, nos mostra a beleza, a misericórdia de Deus que nos concede a condição de escolher, de optar para que nós possamos, na realização, assumirmos responsabilidades diante da vida e desenvolver cada vez mais as nossas aptidões, as nossas habilidades. Bom, agora, pergunta 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Ou seja, a pergunta aqui é bem interessante, né? Então não é Deus que vai definir, que vai impor, né? Que vai indicar as tribulações da vida como um tipo de castigo? Essa é a indagação. Resposta dos espíritos: nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Observemos como que começa a resposta. A pergunta foi bem inteligente, não é? Então a gente que estamos aqui sempre escutando aquelas frases de impacto, né? Consoladoras ou constrangedoras na vida, que de repente determinadas dificuldades que a gente está passando, foi Deus que mandou, não é? Que impôs. Então, dentro dessa reflexão, Kardec estabelece a pergunta. E aí, antes de entrar nos meandros do que ele queria, na indagação, os espíritos iniciam já, vamos dizer assim, em sintonia com aquele que pode tudo, que é Deus, a definir que nada acontece sem a permissão
Dele, de Deus. Pois foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Agora, olha que interessante a profundidade dessa resposta. Porque quando fala assim, que nada acontece sem a permissão dele, a gente já tem uma tendência a voltar para uma reflexão anterior, em que Deus fica o tempo todo avaliando, julgando, privilegiando, ou trazendo circunstâncias que vão reger a nossa vida. E pensar assim, inclusive, significa, para nós, nos colocarmos naquela posição de querer até tentar modificar os desígnios divinos. Entenderam? Então observe como é que os espíritos são sutis na resposta. Quando fala assim, que ele é quem estabeleceu o quê? Todas as leis. Ah, então agora o assunto já começou a mudar de figura. Quer dizer, nós já vamos subentendendo que existe uma ordem. Existe uma organização. Então, numa organização existe objetivos, existem metas traçadas, existe planejamento. Uma organização que se preze, nós temos que pensar assim. Vocês concordam? Com isto, se temos leis, essas leis existem para auxiliar, portanto, na organização. E normas não existem para ser sobrepujadas. Lei não existe para a gente adulterar, ou para fingir que não existe. Concordam? É isso mesmo, Neuza? Leis são leis. Você tem a lei do trânsito que você tem um limite de velocidade. Se você passar desse limite, você estará sujeito às penas que a lei estabelece, para auxiliar num processo de educação dos indivíduos. Portanto, a vida, ela é regida por leis que foram estabelecidas por aquele que pode tudo, que é a inteligência suprema do universo. E se é a inteligência suprema do universo, nós já vamos depreendendo que as leis são perfeitas. Tem coerência com o que eu estou falando, gente? Tem mesmo, ou vocês ainda estão no reflexo da sexta-feira? Chegaram aqui um pouco cansados, né? Estão pensando ainda no trânsito, nesse calor abençoado da pequena e pacata cidade de não é de Miracema do Norte, não, de Belo Horizonte. Não é? Não. Tem ou não tem, gente? Ah, então tá bom. Não tem jeitinho. O senhor falou tudo, senhor Fernando? Não tem jeitinho. E quando reencarna no Brasil, é um tal de procurar dar um jeitinho brasileiro, que é um negócio assim, absurdo, fantástico, extraordinário. E o que acontece para muitos brasileiros quando chega no mundo espiritual é uma decepção danada. Porque aqui a gente acaba criando o vício do comportamento que quer dar jeitinho. Quando chega no mundo espiritual, carteira de identidade é a vibração. Nós somos reconhecidos pelo que sentimos, pela forma que pensamos, nem sempre pelas ações. Porque lá no mundo espiritual o pensamento é mais do que vida, embora aqui também seja. Mas nós ficamos presos dentro de um contexto muito materializado. Lá no plano espiritual, não. Plano espiritual é um problema. Então, se nós estamos com o vício de ficar julgando o outro, chegar no mundo espiritual, um dos primeiros problemas que nós vamos incorrer é de aprender a não julgar o outro. Se a gente tem o vício, por exemplo, de falar mal do outro, isto é um desafio no plano espiritual. Porque você vai chegar lá, muitas vezes você vai ficar constrangido perto de almas que estão numa condição muito elevada, né?
Aí, de repente, a capacidade de perceber o pensamento é tão, assim, clarividente, né? Que muitas vezes o André Luiz, nas narrativas dele, através do Chico Xavier, nas obras, ele se colocou lá, ele acabou se sentindo numa posição muito desconfortante, perto da elaboração mental que ele estabelecia e o contato com os espíritos que leem pensamentos. Imaginaram? Vocês já imaginaram, vocês já pararam para pensar que tem espírito que lê o seu pensamento? Carlos Alberto, eu falei assim, é isso mesmo que você está pensando. Mas até as bobagens, assim, ó, as bobagens, né? As coisas boas, as mentiras. Mentira também, você olha, assistir a reunião espírita nem é bom de vez em quando. Porque uma das coisas que a gente vai percebendo claramente é que não dá para mentir. Porque observe bem, olha que coisa complicada esse negócio de estudar Allan Kardec. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ela é formulada assim: influenciam os espíritos em nossas vidas? Resposta: mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Aí vem a pergunta 460. Na 461, 462, aí o Allan Kardec vai desenvolvendo o raciocínio. Mas a 462, eu estou na dúvida se é a 2 ou se é a 1. Ele pergunta assim, mas como que a gente vai distinguir se o pensamento é nosso ou o pensamento é dos espíritos? Aí os benfeitores espirituais falam assim, ó, isso não importa muito. O que vale é identificar qual o tipo de pensamento que está brotando na sua mente, trabalhando na sua mente. Se for bom, abraça, dá vida. Se não for bom, ó, melhor não, né? Agora, observem bem, se nós captamos o pensamento dos espíritos, obviamente os espíritos também captam o nosso pensamento. Ué, mas o negócio não dá só de lá para cá, não? Não, dá daqui para cá, daqui para lá também. E lá no mundo espiritual, entre eles, como aqui se dá entre nós. Não entendi. É fácil. Você já viu aquele momento que seu marido fala assim, já sei o que você está pensando? Embora tem uns que falam isso só para jogar ponto, para ver se você acaba entregando. Ou a esposa já olha para o marido, do jeito que ele, né, que ele se comportou, ela já pega rapidinho. Não é? Ou então, quando é médio, é um problema. Nossa, tem uma companheira que fala, casar com médio é um problema. Que não dá nem para fazer a surpresa. Eu já chego a surpresa e já pegou o pensamento. Entre amigos, costumamos registrar o que o outro está pensando. Por exemplo, vocês querem um exemplo mais do que prático nesse processo? Quando a gente está participando do estudo espírita, já aconteceu com vocês? De repente você vem no desenvolvimento do raciocínio, aí de vez em quando bate uma vontade de fazer uma pergunta, né? Aí de repente, né, a Dora quis fazer a pergunta, daqui a pouco o Daniel faz a mesma pergunta dela. Ah, pode ser coincidência. Tá, tudo bem. Mas tem uma outra situação também que pode ser coincidência também. De repente você elabora a pergunta, aí daqui a pouco o bruxo do expositor responde. Sem você verbalizar a pergunta. Aconteceu isso com você? Agora não tem bruxo aqui não. Na realidade, o que funciona? Existe uma organização espiritual nesse projeto aqui, que é uma reunião de estudos espíritas. Então aqui tem um tema central. A espiritualidade traz para nós um conteúdo, como se fosse uma palestra, que foi toda organizada. Ela foi toda planejada. Aí vem o expositor que vai passar as imagens, vai desenvolver o raciocínio, né? Aqui a gente vai mais no cuspe-giz, né? Porque nós somos mais simples, não tem muito recurso aqui, mas tem lugar que é mais elaborado. Agora imagine isso no plano espiritual, hein, seu Fernando? Vem tudo organizado. De repente, o médium aqui pode perfeitamente captar o pensamento dos organizadores, que não tem nada a ver com o expositor aqui. O expositor aqui, por exemplo, que tem a função só de facilitar para que o conteúdo chegue para todos, de repente ele está numa toada. Você sabe o que é toada? O que é toada?
Hoje vocês podem falar, não paga não, é 0,800 falar. Né? Aí vem aquele ritmo, né? Daquela cantiga e tarará. Então, de repente, está lá na toada. Aí vem o raciocínio lógico, você pode acompanhar esse raciocínio lógico desenvolvendo o seu. Mas, como eu disse, pode perfeitamente você captar até a onda mental que está chegando para o expositor, que está sendo endereçada pelo educador lá do plano espiritual, e de repente você está mais adiantado que o expositor. Você pode estar até mais sintonizado com a onda mental que está vindo do lado de lá. Deu aí? Isso se dá entre encarnados e encarnados, amigos afins, costumamos pegar o mesmo pensamento. Agora, obviamente, cientificamente tem que ter isso uma explicação. Ou seja, para você captar o pensamento, você tem que estar sintonizado com ele. Há de ser estabelecido por uma metodologia, por um processo físico chamado afinidade. Quanto mais afinidade que você tem com o indivíduo, mais facilidade você vai ter de entrar em relação, em sintonia com os seus pensamentos. Deu aí? Pois é. A Dora está olhando ali para mim, que hoje ela está observando se eu vou chegar na pergunta 259, porque semana passada foi a 258A. Né? Nós não saímos dela. E se eu não sair dela, posso até receber eu não sei se uma carta de demissão ou uma carta de alforria. Vamos ver. Continuando. Perguntai então, por que fez tal lei? Vamos voltar às leis. E não outra. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe estão abertos. Observe, que interessante. Então, dentro do mecanismo dessas leis perfeitas, elas vão funcionar de acordo com as nossas escolhas. Então, você escreve no livro da sua vida as páginas de luz, não é? Ou alguns parágrafos que entravam o procedimento. É natural. Se é página de luz, você não tem a dúvida de que a vida vai te ajudar a escrever outras. Se são frases complicadas, que vão definir desafetos, desagregação, rebeldia, indiferença, indolência, arrimados por orgulho, por vaidade, etc, etc, etc. É como que estas frases vão emperrar um pouquinho para que a gente continue na desenvoltura da escrita daquelas páginas luz. Captou, seu Fernando? Por que oblitera? Porque quanto mais luz, mais focado, mais favorecido o indivíduo vai ser pelas próprias leis que regem o universo. Deu aí? Não mas o problema todo é que não adianta você se projetar demais, desenvolver habilidades, angariar recursos, não é? Tipo assim, chegar na condição de ter um equipamento na mão de alta sofisticação. Um veículo aí de alta tecnologia. É a tecnologia mais avançada, está na sua mão. Se você se complicou nos entraves da treva, é como se você tivesse com um veículo com muitas possibilidades, mas de repente você vai ter que andar com esse veículo na estrada de terra, cheia de buraco, cascalho, hein? O que vai acontecer? Você vai poder desenvolver o carro? Não vai ser possível. Então, é como se a vida apontasse para nós várias estradas para que a gente escolha. Você pode escolher uma via, uma autopista com um asfalto assim de alta tecnologia, que você parece que o carro está até voando, o carro nem barulho você escuta dentro dele. Mas de repente, pelas nossas imprevidências da vida, a gente faz opções que a espiritualidade
define para nós um ajuste dentro dessas leis para que a gente possa reajustar naquele contexto que nós nos complicamos. Alguém gostaria de falar? Carolina, por favor, eu gostaria de saber, o assunto está sendo bem desenvolvido, você tem alguma pergunta a fazer enquanto eu bebo água? Como é que chama o companheiro que está do seu lado? Gustavo, pega o microfone, faz uma participaçãozinha, dá uma palhinha para nós. Aqui é o seguinte, seu nome e seu bairro, Gustavo, por favor. Porque senão o ouvinte de casa não vai ouvir sua voz. Vamos lá. Gustavo, né? Eu sou da Casa Simão Pedro. Ah, que legal. Aqui é de Belo Horizonte, não é? Isso, lá no Santa Mônica. Ai, que legal. Gustavo, e aí? O que tu tá pensando? Eu gosto de pegar o pensamento, porque de repente você pode estar numa estrada assim, autopista, indo lá para Sírios. Como de repente você pode estar assim, indo para uma gruta, né? Indo ali para a Serra do Cipó, e etc, etc. Mas independente de para onde você estiver indo, tem um pensamento importante para te ajudar o grupo. Traga, por favor. Eu sou coordenador de mocidade, né? E eu já trabalhei essa parte lá com o pessoal também. E quando você leu a pergunta no início, falou da questão do gênero, né? Que a gente define o gênero. E eu tive conversando com o pessoal lá sobre isso. E aí você continuou e na sua sequência você falou da questão das estradas, né? Das vias. E na analogia que eu fiz com eles lá, posso até utilizar essa questão das estradas aí, como eu falei com eles. Olha, o gênero existe, né? Como vocês conhecem em biologia também, a gente tem um gênero e tem uma espécie. A espécie, ela está abaixo do gênero. Porque eles tiveram uma dúvida assim, não, exatamente eu defino o que vai acontecer, eu vou descer do ônibus aquele horário e vai acontecer alguma coisa? Eu disse, não é bem assim, né? Existe um gênero. E no que eu entendo é o que você falou, que o gênero seria, de repente, você tem que fazer uma viagem para uma determinada cidade, para um determinado lugar. E aí você pode escolher uma ou outra estrada. E aí eu veria essa questão das espécies dentro dos gêneros, seriam essas estradas. Aí você escolhe qual aquela que você vai percorrer. E é mais ou menos dentro dessa metáfora aí que eu trabalhei com eles. Eu disse assim, olha, não se preocupe em exatamente o que vai acontecer, mas tem alguma coisa dentro de um gênero que vai acontecer e você tem que saber se comportar dentro dele, de acordo com o que aconteça. Muito bem, Gustavo, muito bem, você nos ajudou. Gênero e espécie, né? E isso é importante porque traz aquela ideia do macro e do micro, né? Nós temos, por exemplo, na nossa vida, nós podemos analisar a nossa encarnação dentro de um contexto macro. Nós podemos falar que nós temos uma tônica na nossa vida. Né? Dentro dessa tônica, que vai ser a expressão da nossa conduta, do nosso sentimento, das nossas tendências, né? E que essa tônica vai dizer uma série de questões, então, do seu mundo íntimo. Dentro dessa tônica de reencarnação, nós temos uma série de fatores para nós trabalharmos. Família, sociedade, amigos, a religião, né? No nosso caso, a filosofia espírita, a ciência espírita, que tem uma consequência religiosa, no seu sentido de estarmos cada vez mais próximos de Deus, não no sentido de religião tradicional, que precisamos de paramentos, que precisamos de sacerdotes, que precisamos de hierarquia, organização, cultos, práticas, nada disso tem a ver com doutrina espírita, com todo respeito àquelas que têm esse movimento. No nosso caso aqui, a nossa religião é a religião do amor, mas para isso a gente precisa de todos esses fatores dessa engrenagem reencarnatória, que envolve o trato com o semelhante, o lidar com o livro, o trabalhar com as dificuldades, ou com a facilidade, né? Porque a gente costuma falar muito do aprendizado diante da dificuldade, mas se aprende também com a facilidade. Então as coisas que estão mais simples no seu caminho precisam ser valorizadas, porque elas são como que uma ponte-luz para nos abrir caminho e nos fortalecermos para que a gente possa enfrentar aquelas outras estradas que a gente tem que percorrer que são mais dificultosas, não é? Na relação, por exemplo, com aquele ente
que está do nosso lado, que pode estar nos trazendo algumas dificuldades, a própria estrutura do corpo, as doenças, né? Como também as piores dificuldades que existem, que são aquelas que estão dentro de nós mesmos, orgulho e egoísmo. Então, muito bem colocado, Gustavo, porque nos ajuda. Por isso que o estudo em grupo é extremamente importante, que haja as manifestações, porque cada um vai trazendo com uma visão pessoal e depois a gente faz uma unificação disso para chegar no objetivo maior. O que chama também para nós muita atenção é que nada entrava o futuro, né? No caminho do bem como no caminho do mal. As portas estão abertas. Se vier a sucumbir, continuando, resta-lhe o consolo de quem nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Essa frase aqui, ela nos remete ao aspecto consolador da doutrina espírita. Ou seja, a gente fala de responsabilidade, a gente fala de escolha, a gente fala de respostas que a vida nos oferece. Semeou, a vida devolve, não tenha dúvida. Mas a vida devolve com um objetivo chamado educação, chamado evolução. Por mais que os espíritos, e a gente entende, inclusive algumas abordagens que estão na própria codificação espírita, no século XIX, e outros que trabalharam assim no século XX, usaram muito termos como pagamento de conta, resgate, o karma, devemos temer, menos. São linguagens figuradas de época, para um povo ainda que somos muito ignorantes com relação às respostas da vida. Mas nós estamos caminhando para um espiritismo que a palavra medo e culpa vai ficar na história do passado. Porque Allan Kardec, no livro A Gênese, define claramente que nós não reencarnamos para pagar nada. Que se fosse assim, haja Deus. Que contabilidade. Débito e crédito, equilibrar a conta não é fácil, não. Nós estamos aqui para termos oportunidade de evoluir. Nós estamos reencarnados para sermos felizes. Nós estamos reencarnados para qualificar o nosso mundo íntimo. E quando se qualifica, a resposta é bendita. Agora, dentro desse processo, nós estamos diante de uma semeadura que nós mesmos realizamos ontem. E que nós precisamos, para caminhar, ajustar alguns pontos. É como se eu me comprometesse, eu peguei um dinheiro emprestado com a Dora, né, e de alguma forma eu começo a me despertar consciencialmente, e eu começo a ter a noção de responsabilidade e o compromisso de repente, devolver o que eu peguei emprestado. Agora, não é que eu estou pagando a Dora. É o ato da valorização íntima, que passa muito pelos caminhos da valorização do ser humano, do semelhante. Ou seja, Jesus veio à Terra, ele se humanizou. O que é isso? Tem muita gente que não entende. E até fica discutindo uma série de coisas que não chega em lugar nenhum. Ele era tão puro que até o corpo dele era... Não vou entrar no mérito. Mas o que a gente vai entendendo? Que ele, Jesus, como o espírito do grau máximo na nossa relação planetária, ele se fez homem para mostrar para nós que nós, espíritos, precisamos nos fazer homens. Olha o que o religioso quer, é virar santo. Olha o caminho inverso. Nós somos espíritos que precisamos nos fazer homens.
virtuosos. Você não ascende ao cume sem conhecer o vale e sem aprender a importância do caminho íngreme que leva ao cume. E para isso, precisa-se de vivenciar. Eu conversava com um companheiro hoje, espírita, dialogando com ele sobre algumas questões. Era mais ou menos 4 horas da manhã. A gente dialogando e não estava em desdobramento não, tá, gente? Conversando mesmo. Não era desdobramento. Desdobramento terminou, era mais ou menos 3h20. Às 4 a gente já estava dialogando com ele. E a gente disse exatamente, nós estávamos refletindo sobre isso. Que até hoje, até no nosso meio espírita, existem aqueles que estão procurando fugir da sociedade para se tornar santo aqui dentro do centro espírita. Aí usamos até alguns exemplos. Você viu a vida do Chico? O Chico, nem casar, ele casou, coitado. Viveu em função da mediunidade. Parará, pariri, piriri, piriri, piriri. Eu vou fazer igual. E não percebe que estes exemplos são espíritos que reencarnam com missões muito específicas. Agora, não é para toda a humanidade virar missionário. Porque se todo mundo virar missionário, Jesus, quem que vai lá na CEMIG falar que eles estão cobrando mais? Ou pagar a CEMIG agradecendo que a CEMIG colocou a luz? Eu estou falando CEMIG, não tem nada contra a CEMIG. Foi o primeiro, porque nós estamos diante dessa subestação maravilhosa da CEMIG aqui no São Gabriel. Quem que vai cuidar do filho? Quem que vai lá levar ele na escola? Hein? Já imaginou se todos nós resolvermos vivermos na plenitude para cantar hosanas nos céus? Sabe o que a gente pode fazer, como muitos fazem? Escolher uma região aqui no Brasil que está assim, de terras que precisam ser habitadas, e a gente vamos montar uma cidade espiritualizada, né? Todo mundo com aquelas roupinhas assim, todo mundo com aquelas alimentações assim, não é? E todo mundo assim. Sabe o que acontece com a maioria que parte para um esquema desse? Não dá conta. Volta. Porque não tem fôlego. Não tem fôlego. O que nós estamos falando com isso? Nós precisamos aprender a viver evangelho. É conversando com a sua mãe. É tratando com seu filho. É indo lá na repartição pública, agradecer ao governo tantas bênçãos que ele nos concede. É ir lá na eleição e votar conscientemente. Participar da sociedade como um ser equilibrado e que não picha muro. E que nem fica julgando bomba no Facebook, no comportamento do político Y, X e Z. O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude. Se fosse para viver como asceta, vamos para o mosteiro, vamos para o Tibete. Vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos trabalhar muito e vamos depois ir embora. Isso é alienação, isso é fanatismo. Conquanto, vou repetir, porque a gente fala e tem uma responsabilidade muito séria. Porque tem muitos até que estão se resolvendo fazendo isso. Sabe por quê? Porque estão precisando de um time. Porque não estão aguentando a pressão da sociedade. E estão fazendo bobagem. Então, aí de repente é melhor ir para a comunidade. Mas depois não tenha dúvida que a turma que está reencarnada no Tibete, orando para sustentar o planeta Terra, com todo respeito aos monges, vão reencarnar para viver em Nova York, em Buenos Aires, em Belo Horizonte. Vocês viram como é que eu levei a categoria da nossa capital? Em São Paulo. Não vou ser humilde. Estou sendo muito pretensioso. Captaram, gente, o que eu quero dizer? Como nós que estamos vivendo nas grandes capitais, em breve vamos ter a oportunidade de ir para o campo. Eu não estou entendendo.
Mas dentro de um processo natural de evolução, de humanização, de organização. Ou vocês acham que até quando o nosso Brasil vai ficar empencado de gente nas capitais com essas terras e mais terras precisando ser cultivadas? Lembra quando houve o êxodo do interior para a cidade? Não é? Por isso é que costuma até dizer, fulano tem capacidade. Ele saiu da roça e veio cá para a cidade. Hoje, sabe o que está acontecendo? O povo lá da cidade está vindo cá para o campo. Vocês têm dúvida de que há um processo? É um processo inverso. Porque a evolução é assim, é o ir e o vir. É a subida e a descida. Hoje tu é pai, amanhã tu é filho. Daqui a pouco tu é avô. Daqui a pouco tu vai ser neto. Daqui a pouco tu tem dinheiro. Ô Casalberto, tomara que seja rápido. Tá bom. Vamos orar. Mas daqui a pouco tu não vai ter. Hoje tu tem o recurso. Está cheio de... Olha aqui, hein? Está cheio de controle remoto na mão. Costuma não levantar o quadrado da hipotenusa do sofá nem para ir buscar água. Mãe, traz água. Não faz nada, a não ser ficar o dia inteiro sentado na televisão. O que vai acontecer com ele? Daqui a pouco a espiritualidade acaba a pilha, acaba as baterias do controle remoto, tira a televisão. A vida vai projetá-lo para que ele possa sair da cadeira, levantar e se esforçar. Como há aquele instante da vida que as próprias leis do universo, você trabalhou tanto, agora está na hora de você repousar. É merecimento, isso é conquista. Isso é conquista. Ela precisa de ser valorizada. Enfim, homem, mulher, rico, pobre, não é? Fidalgo, plebeu, são circunstâncias naturais, e guardem bem, que é o que os espíritos estão dizendo, e todas elas circunstâncias transitórias. João Evangelista escreve no Evangelho assim, registrando as palavras de Jesus. Tudo que vem do céu é eterno. O que vem da terra há de morrer. É transitório. Então, valores de virtude é para sempre. Um ato de bondade é registro que liberta. Quanto, da mesma forma, uma situação que você cria dificuldade, você vai ter que resolver. Porque a treva, ela não tem vida longa. Então, quando nos vinculamos à treva, vamos ficar na treva num processo que vai estar diretamente relacionado com o tanto que você investiu na treva. Mas um dia você vai sair da treva. E a pior treva que tem, diga-se de passagem, é a da ignorância. Essa aí é a pior. Não é isso, seu Fernando? O nosso companheiro Arnaldo, querido Arnaldo, um grande abraço. Arnaldo esteve conosco semana passada, quem estava aí, não é, Sony? O Arnaldo participou sentado nessa cadeirinha conosco, depois passou a noite lá em casa, foi um momento muito especial. Eu até falei para Arnaldo, vamos dormir, já era 3 da matina e a gente está falando de doutrina espírita. Arnaldo Ramos está dizendo assim, o Evangelho fala sobre a justiça das aflições atuais e anteriores. Isto seria resgate? Justiça. Vamos pensar. Justiça das aflições. Isto é resgate ou não é? Se é justiça, o objetivo é um redirecionamento no processo. Agora, quando a gente fala sobre pagamento, não é? Karma, isso tudo depende da forma com que você aborda o assunto. Não é? No fundo, o objetivo maior é o espírito estar na condição de brilhar. Nós nascemos para brilhar. Caetano Veloso escreveu na música, né? O homem nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Você conhece essa música, Gustavo? Olha para você ver como é que o Caetano é evangelizante. Nesse momento, pelo menos, ele foi. Porque Jesus fala que nós somos luz do mundo. Vocês lembram? Se não lembram, recorram
a Bíblia em casa, especificamente no Novo Testamento, no capítulo 5 de Mateus, não é? No versículo 14, quando Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não é? Ele também se autoproclama luz. Capítulo 8 de João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Você sabe que Jesus também disse que ele é pão? Eu sou o pão. O pão que eu vos der saciará a fome para sempre. Aí está todo mundo assim: dá-me desse pão, Jesus, que o negócio aqui está difícil. O problema é que a gente não quer pão, né? A gente quer sanduíche. Porque se levar só o pãozinho lá, complica. Quer sanduíche. Porque o problema espiritual é a sofisticação, sabia disso, Fernando? Dá um pedaço de pão para o indivíduo. Pô, mas não vai nem uma manteiguinha, nem uma mortadela. O vegetariano, mas nem um alfacezinho dentro. Né? E o pão tem que ser de integral. Tem que ser pão integral. Sofisticou. O pão que está na mesa é o pão simples, não, mas que é o integral. Captaram? Aí o Chico fala que o problema nosso é que a gente quer o sanduíche. E o Chico falava assim: e o sanduíche é muito simples, basta você partir o pão. Ele já virou sanduíche. Pode ser sanduíche até de vento, mas já é sanduíche. E aí eu sempre, quando vou contar esses assuntos, essa turma que já... Tem uns que já enjoaram de escutar isso tudo nosso, né? Mas quem nos acompanha há mais tempo já escutou essa história. E geralmente o sanduíche... Já aconteceu com você? Como é que é seu nome, minha amiga? Sim. Qual bairro, Adriana? Aqui é o nome e o bairro. A Adriana de São Gabriel. Fala com a boca cheia. Gabriel é o anjo, filha. É ele que anunciou. Já aconteceu com você de seu sanduíche cair no chão? Comigo, quando o sanduíche caiu, geralmente, não, todas as vezes. Mas nenhum sanduíche em todos os... Olha, minha filha, em todas as galáxias, você pode procurar no Evangelho dos Jesus de todos os planetas, em todos eles vai estar registrado que o sanduíche vai cair com a melhor parte virada para baixo. É da lei. É da lei. E já aconteceu várias vezes comigo, quando faltava recurso, alguém viu. Na época eu não conhecia espírito, eu só via, né? Aí não tem ninguém olhando. Aí eu olhava, dá para pegar. Aí pegava, aí aprendi desde pequeno que só soprar, né? E não tem erro, minha filha, o sanduíche que cai para baixo de duas uma. Ou ele volta com um cabelinho enroladinho, ou então com a perninha de barata. É da lei. Porque se o sanduíche caiu, minha filha, por quê? Né? Você sofisticou demais. Né? Não tem aquela história? É isso, Fernando? E quando você estava comendo sanduíche, lá na melhor parte alguém chega e me dá um pedaço. Eu devia até sair correndo. Aí o outro fala assim: vai ter dor de barriga. É da lei, vai ter mesmo, isso é egoísmo. Casalberto, mas é renúncia demais da melhor parte do sanduíche. Aí eu falei assim: pois é, você não dê não, para você ver o que vai acontecer lá na frente. Hein, seu Fernando? Posso continuar com o estudo? Porque senão eu sou mandado embora. O chefe chegou aqui, ele é bravo. Nada entrava o seu futuro, o caminho do bem como do mal. Eles estão abertos. Vamos lá, para terminar. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Eu não posso passar para frente. Porque isso aqui mexe com a gente. Mexe profundamente. A misericórdia de Deus te dizendo assim: tenta de novo. Vai lá. Apoio espiritual, meu amigo, não falta nunca. Principalmente quando tu descobre que não foi a melhor escolha. Porque quando descobre, dói. Não é assim? Só um pouquinho. Os espíritos estão aqui até eufóricos e querendo participar. Não é assim, gente, os encarnados. Eu quase fechei o livro. Vamos fazer prece final. Dói ou não dói? Não, pode falar que dói com alegria. Nós temos que falar da dor com alegria, porque a gente está descobrindo ela.
Antes doía e ficava assim, não tem jeito, que desgraça. Como é que está a sua vida? Péssimo. Só um pouquinho. Seu nome e seu bairro? Então fala, Márcia. O pessoal que está em casa não está te vendo. E eles têm hora que me perguntam se existe mesmo. Outro dia me perguntaram, lá em Curitiba, Dona Mitz existe mesmo? Se existe, ela lá, já voltou da cabine de passe. Fala, Márcia. Carlos Alberto, então, quando nós estamos programando para voltar, reencarnar, quando nós não cumprimos com aquilo que nós programamos, né, a gente temos essa outra oportunidade. Né? Então, Deus ele não é carrasco. Né? Então, nos dá essa oportunidade de refazer todo esse novo caminho. Vamos pensar uma coisa? O médium, apóstolo Pedro, escreveu assim na sua epístola, que o amor cobre multidão de pecados. Na contabilidade divina não tem conta exata. Porque o que vale é o movimento íntimo do sujeito. O que é importante no processo é a intenção. Por isso é que Jesus nos alerta para não julgar. E a nossa mente ela é racional. Nós temos esse movimento de analisar, de deduzir, de criar conceitos. O tempo todo você está indo e vindo e mudando conceitos. Esta é a dinâmica da evolução. Embora tenha uns que cristalizam. Quem cristaliza sofre. O perfeccionista vai arder na intimidade. Porque não é assim a evolução. Sede perfeitos. Mas ser perfeccionista é tarefa de pretensioso, de orgulhoso. Vou voltar. Então, o que vale é o movimento íntimo, minha filha. Nós temos aprendido com os espíritos, não está escrito em obra espírita, não. Tem hora que, quando é dedução, nós somos claros. Para não dizer em que livro, porque tem crítico que fala, não está escrito isso na codificação. E quem fica assim, está na codificação ali, aqui, acá, depois vai reencarnar para aprender a estudar a doutrina espírita. Porque espiritista não aprende na letra, você aprende no que está por trás da letra. Tem que pensar, tem que pensar. Doutrina espírita nos vai apresentando um caminho muito interessante para, por exemplo, você chegar nessa conclusão que eu tenho chegado até agora. O que vale não é o que você constrói, porque vai cair. O que vale é você poder construir. É você caminhar. O resultado está na contabilidade da providência divina. O movimento do indivíduo de querer acertar, ele já é manifestação crística. Agora, dentro de um processo de querer acertar, aí nós vamos para procurar analisar a nossa performance íntima, ter que prestar atenção no que está nas entrelinhas do querer acertar. Porque o querer acertar é para si, é para o outro, é para um todo. Não é? Isso é para a gente pensar. Porque quando o cara quer acertar só para ele está no movimento positivo. Mas a vida vai convidá-lo para trabalhar numa outra polaridade. É o que os egípcios estudavam lá atrás com Hermes. Tem o alto e tem o baixo. Tem o gênero e tem a espécie. Hein? Tem o macho e tem a fêmea. Tudo na vida tem dois lados. E eu até brinco trazendo um adágio antigo. Toda história tem três lados. Tem o meu, tem o seu e tem o de Deus. Então não pega só no seu não, que tu vai se estrepar. A gente atende, por exemplo, algumas questões familiares no centro espírita. Geralmente eu atendo indivíduos. Só um caso ou outro que eu atendo casal. Quando uma questão familiar, o casal nos procura para tratar um assunto macro. Mas geralmente é micro.
E principalmente quando envolve os dois. Aí eu converso com a mulher, ela traz uma cena. Estão com um problema de relacionamento. Depois eu converso com o marido. Ele traz outra cena. Né? E nas duas histórias, quando a mulher me contou, ela é a vítima. Quando o marido me contou, ele é a vítima. Porque é a tendência do nossa performance psicológica. Querer trazer. Ok? Porque dentro da lei que o cientista definiu como o universo, os planetas girando em torno da Terra, não é? Qual que é esse tratado? Geocentrismo. Né? Depois partiu para o heliocentrismo, girando em torno do Sol. Ptolomeu lá atrás. Se você for analisar, Ptolomeu estava erradão. Pensando no psiquismo, no seu psiquismo, na sua individualidade. Tudo está girando em torno de você. As leis da vida estão promovendo uma série de conjunções, os astros se intercambiando, as galáxias, os mundos. Há muitas moradas na casa do Pai, disse Jesus. Vou preparar-vos lugar, para que nós possamos entender que o universo conspira ao nosso favor a partir do instante em que eu suplico ajuda para o universo. Agora, se você trabalha apenas pensando em resolver as suas questões, você não tem a dúvida que o universo vai começar a dizer que é necessário você trabalhar com uma ideia do heliocentrismo. Você tem que começar a pensar que tem um astro maior. Captaram? Ih, Casabeta é complicado. Não. É porque eu estou vendo os planetas todos aqui, né? As imagens aqui estão uma festa. Mas é para a gente pensar no como que o psiquismo trabalha. Você tem que trabalhar na sua intimidade, porque a responsabilidade é sua com você. Falar isso, hein? Dentro de um contexto de religiosos que ficam pregando caridade para todo lado, que na realidade não estão falando de caridade, estão falando de beneficência, que é dar pão, que é dar leite, que é abrir creche, asilo e etc, etc, etc. E a gente continua, como define Emmanuel, famigerado de luz. Vai lá na creche, vai no hospital. Tarefa, o espírito é reconhecido pelo que ele faz, não é porque ele fala, não. Então nós precisamos do movimento da beneficência. Mas para que treinemos a benevolência, caridade em essência. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Estou correndo, não estou? Qual que é a ideia de caridade? É benevolência, indulgência e perdão. Isso é caridade. Ok? Nós precisamos desse movimento para sair de dentro de nós, aprender com o semelhante, mas lá na frente voltar para dentro de nós, porque o reino de Deus não está lá fora. O reino de Deus não está com a senhora, não. Você está falando que meu reino é... Não é isso que a senhora pensou. O meu reino de Deus, ele está na primeira pessoa, ele é meu. Aqui é posse. O da senhora é o da senhora. Agora nós precisamos de trocar. Nós precisamos de aprender uns com os outros. Então você tem que sair para o universo para depois voltar para o universo íntimo. Entendeu aí? Porque se você só ficar no movimento íntimo, vai estagnar. Aí não brilha luz. Lembra que eu citei? Vós sois a luz do mundo? Falei do Caetano, que o homem nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Jesus se autoproclama pão, amor. E não é Jesus o profeta. Precisamos de entender isso. É o Cristo. O Messias, o governador espiritual do planeta, o amor não amado e não compreendido, ele veio, se humanizou para dizer que nós precisamos de nos humanizar. Precisamos de aprender a viver na terra sem ser da terra. Precisamos de construir um império das virtudes e não ficarmos aprisionados no império de César. Porque a Roma imperial vai cair. Todas as construções no mundo são falaciosas. O que você faz não tem, na realidade, tanta importância. Importância tem no que você faz os outros sentirem. Deu aí? Isso é para a gente pensar.
Porque você esquece o que as pessoas falam. Você esquece o que as pessoas fazem. Esquece. Mas você não esquece o que elas te fazem sentir. Deu? Se você não esquece o que elas te fazem sentir, o nosso desafio, portanto, não é ficar preso no sentimento que o outro promoveu. Primeiro a gente precisa desse impacto. Não é? A esposa pisou na bola. O marido passeou com a bola. Os filhos abandonaram o campeonato. Né? Os parentes adulteraram o regulamento. Né? Os vizinhos compraram os juízes. E o time caiu para a segunda divisão. Hoje não tem nada a ver com o Fluminense, com o Vasco, com os times que vão cair para a segunda divisão. Estou brincando, viu? Já estamos que gosta de futebol. Nós precisamos de aprender, portanto, a disputar um campeonato com dignidade, porque nós já tomamos todos esses impactos. E a dor te ensina. Aí você sai pelo mundo compromissado em fazer com que as pessoas se sintam bem. Foi o que o Chico Xavier fez. Não foi? Vamos pegar o exemplo do Chico como espírita, porque nós estamos no movimento espírita. Porque o Chico simboliza, eles querem santificar o Chico. E o Chico não quer ser santificado. É uma briga boa. Mas o Chico representa o que milhares de espíritas fizeram. E outros milhares irão fazer. O povo olha para o Chico e fica preso no Chico. E não conseguem entender que o Chico foi médium. Com seus valores. Mas ele representa todo um grande projeto que nós estamos sendo convidados a fazer o mesmo. 400 livros? Não estamos falando fazer o mesmo no sentido de consequência. Costuma uma mãe, vovó, ter feito uma obra muito mais bela do que a do Chico. Aí fala assim, mas é o Chico. É o Gandhi. É a Teresa de Calcutá. Aí a gente fica tendo que enumerar, personalizar. Por que Allan Kardec avocou para si um codinome? Allan Kardec não é nome de batismo. Nome de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Filho de magistrados, de professores, de elite intelectiva de um mundo, de uma capital das luzes que era Paris. Ele que falava 5 idiomas. Um professor de alta envergadura, que dedicou a vida inteira para cuidar do ensino, escreveu 25 livros para auxiliar na cultura da época. Ele se deparou com o mundo espiritual e ele foi vendo o que significa personalidades na Terra. Você desencarna, a primeira coisa que fica é o seu sobrenome, suas terras, sua herdade fica para quem ficou. O cachorro não tem gaveta? Tem? Nem livrinho tu vai levar. Gente, essa parte aí eu gosto até de pular. Eu, sinceramente, vocês, quando eu desencarnar, por favor, façam uma prece, mas não faz prece qualquer, não. Prece tem que ser violenta. Olha, vocês pegam junto e vai direto lá em cima. Não fica com o espírito, não. Já vai lá em Jesus, Deus para cima, para me desapegar dos meus livros, porque não vai ser fácil, não. Vou ficar agarradinho com eles. Aí minha esposa falou assim, está na hora de renovar a biblioteca. Vamos doar 90% do centro espírita. Eu quase desencarnei na hora. Mas e ainda usa termos importantes. Emmanuel falou que a maior divulgação que a gente faz para a doutrina espírita é divulgar Jesus. Eu tenho que bater muito papo com o Emmanuel ainda, que é a dificuldade minha com os livros. Deu, filho? Isso é para a gente pensar um pouco. Temos que despersonalizar. Nós temos que aprender a abrir mão.
Entenderam por que a gente acaba até usando alguns exemplos pessoais? Não é para fazer as pessoas rirem apenas. É para dizer que todos nós estamos no mesmo barco. Embora tenha muitos espíritas que querem se apresentar como santos. Com todo respeito. Mas nós precisamos de entender que doutrina espírita é doutrina para o povo. Doutrina espírita é doutrina que tem que nos ajudar a pensar. E nós nos desvincularmos destas coisas que só dificultam a nossa jornada. Purismo, santidade. Você é um ser humano que tem as suas dificuldades, mas que está envolvida por entidades que passaram pela mesma dificuldade e que muitas vezes não tiveram o que nós podemos estar tendo aqui agora. Apoio. E é tão triste ver alguém sozinho. Aí vem o desenvolvimento da solidariedade. O médico visita doente. E muitas vezes a gente tem alguns recursos, mas a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia, com o que não frutifica. Jesus deu a vida pelo semelhante, por aqueles que estavam necessitando de ouvi-lo, de serem tocados, curados, abençoados por ele. E a gente muitas vezes opta por caminhos em que a gente acaba se sentindo completamente fora do sistema, porque está fazendo opção que não tem mais a ver com a sua intimidade. Entenderam? Vamos terminar a reunião, mas melhor, não é? Não, calma, ainda tem um tempo. Ela ficou preocupada. Ainda tem um tempinho. Isso é só uma didática para a gente refletir, porque a Dora já notou que nós não vamos conseguir chegar na questão 259 mesmo, mas nós temos que concluir a resposta. Porque está dizendo aqui ainda assim, hein? Além disso, senhor Fernando, além de 1 hora de conversa, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Essa frase aqui é mais 2 horas de conversa, mas tá bom, tá acabando. Não vou fazer mais, não vou empolgar mais não, né, senhor Fernando? Me convidaram para fazer um casamento. Jesus, espírita não faz casamento. Me convidaram. Para me fazer, você só vai lá fazer uma prece. Não, vamos lá. O povo fica querendo que eu fique lembrando meu passado, minha época de padre. Né? Mas fomos. Chegamos lá. Quando eu vi os convidados, o povo, um mundaréu de gente, eu virei para a dona e falei assim, vamos achar um padre rápido, porque esse negócio deu para mim, mas não. Não, vamos lá, você tem que tarará, né? Então fui. Aí eu falei, o que eu vou falar para esse povo? Eu só sei falar de reencarnação. Eu só sei falar de espírito, e o povo todo lá, esperando, né? E de olho para... E eu fui, né? Quase um padre, eu estava de terno preto, e etc. Estava bem parecido. Jesus amado, eu fiz uma prece e pedi aos benfeitores, o que o povo precisa? Aí um amigo espiritual nos disse assim, de atenção. O povo precisa de carinho. O povo precisa de alegria. O povo precisa de alimento. Mas o povo precisa de entendimento. Para se chegar na condição de refletir com mais profundidade, Deus nos concede o pão, a alegria e o amigo. E nós estamos sendo convidados o tempo todo na sociedade a dar esse testemunho. Porque um dia de alma expectante, suplicante, agonizante, nós batemos no portal de uma casa espírita e fomos acolhidos, não como indigentes, mas fomos acolhidos como irmãos. O papel do cristianismo nos tempos atuais é favorecer o bem. Nas atitudes mais simples, como de entregar uma rosa, um livro, mandar uma missiva, que eleva, um conselho
que apazigua, uma postura que equilibra. É o que o mundo está precisando. E nós estávamos num casamento, aonde nós espíritas não temos mais esses compromissos ritualísticos. Porque o casamento real é o casamento primeiro com Deus. Porque se o indivíduo não casa com a vida, ele vai casar com quem? Estabelecemos alguns procedimentos e isso tudo vai nos mostrando por quê que a coisa hoje mais fácil de acabar é com um casamento. Porque casas-se, dão-se em casamento, mas na essência não se comprometem com todo um processo que envolve isso. E, por desrespeitar princípios mais profundos que o psiquismo pode elaborar, acabamos que nos divorciamos das questões mais pueris, das questões mais simples, que na realidade é uma construção, é uma conjugação que definem grandes realizações. Você tem um animal na sua casa, você está compromissado com ele. Você colocou um roseral na porta na porta da sua casa, no seu jardim, você tem um compromisso de cuidar desse roseral. Por que você plantou? Não foi uma escolha? Você saiu para o mundo para fazer companheiros, amigos. A partir do momento que se estabeleceu um vínculo, você passa a ser responsável por isso. Quanto mais aqueles que nos receberam por acréscimo de misericórdia. Os familiares, que nos toleram. E a gente escuta pessoas falando assim, minha família? Aquele... A gente fica pensando, como que nós esquecemos das coisas com tanta facilidade? A sua família pode viver a tônica que ela vive, mas você não pode esquecer que foi ela que te acolheu. E se você pensa que você que está tolerando, reveja, porque a gente não sabe o tanto que a gente dá trabalho por aí. Aí você imagina a falta de comprometimento com o seu irmão, com seus familiares, com seus pais. Isso tudo vai redundando numa falta de comprometimento com uma série de valores da sociedade. Por isso é que a gente vê muitas vezes os políticos mudando de partido toda hora. Aí você observa, com todo respeito a eles, que falta o quê? Princípios. Falta uma fundamentação ideológica que o indivíduo abrace, acredite e invista. Aí a gente vai observar como que nós, cidadãos, somos descompromissados com tudo que os próprios políticos nos oferecem. E tudo isso vai, na realidade, demonstrando, no fundo, que nós estamos descompromissados com a própria felicidade. Estamos descompromissados conosco mesmo. Aí a gente observa o tanto que a gente tem dificuldade, inclusive, até para cuidar de si mesmo. A dificuldade que nós temos para procurar Deus. Eu estou falando em nível de sociedade. Porque um dos grandes problemas da sociedade é a falta de religiosidade. Graças a Deus, os templos protestantes, os templos católicos estão se soerguendo e a população está procurando de novo. Porque vão chegar na condição que, sem um tipo de influência espiritualizante, os processos se tornam mais difíceis. Imagine você se deparar com uma estatística de um povo holandês que 44% é ateu. Imagine o que isso, 44% de um povo ateu, o que isso redunda em nível de comportamento social. Porque se você é ateu, você subentende uma série de questões. Por exemplo, você pode avaliar as estatísticas do número de suicídio, da descrença, como que é o trato com a imortalidade, o trato com a família, com a ética, com a moral, com a fraternidade. Entenderam, gente? São assuntos, são indagações sociológicas, pode ser
mas nós gostaríamos de tratar até como um projeto de refletirmos quanto à política divina. Porque existe a política humana, existe a política divina. Emmanuel explica essa questão, se não me engano, no livro Fonte Viva ou Vinha de Luz. Hoje a minha memória, a gente vai ficando mais idoso, né? Aí eu falo de idoso, que aí justifica. Mas o que acontece? Política divina, não tem nada a ver com o senhor não, senhor Fernando. O senhor está cada vez mais jovem. Política divina. Nós precisamos de estabelecer esses métodos. Nós precisamos de discutir as questões mais básicas da vida para a gente, inclusive, ter uma justificativa pessoal, que é intransferível, para você, inclusive, investir na sua autoiluminação. Por que nós viemos à casa espírita? Essa é uma reflexão que eu faço em quase todos os lugares que eu frequento, de doutrina espírita. Por que você veio ao centro espírita? Eu posso dizer para vocês que uma grande maioria procura o centro espírita para resolver questões materiais. Para atender questões que têm a ver com o que está assolando na vida prática. Mediunidade estrambelhada, obsessão, não é? Sensibilidade precisa de organizar, dificuldade, as portas não abrem, emprego não aparece, namorado dá tudo errado, tô doido para casar, mas não acho minha alma gêmea, hein? Aí eu estou... Mas no fundo, se a gente for apertar, a gente vai observar que uma facção ou um percentual muito pequeno está procurando a doutrina espírita como ela deveria ser analisada e vivenciada, como um projeto que visa a transformação do indivíduo a partir do entendimento com relação às próprias leis da vida. Só um pouquinho, Gustavo, só para completar. Para a gente pensar. Porque a doutrina espírita, como define o próprio Emmanuel, ela não é suficiente para mudar a nossa vida. A única coisa que pode mudar a nossa vida se chama Evangelho. Se chama amor. E por isso o Cristo é o referencial para nós, como exemplo para ser seguido. Fala, Gustavo, por gentileza. Eu queria, de novo aqui, né? Trazer um depoimento, né, nesse trabalho que eu faço aí com a juventude, e relacionado com o que você falou mesmo da questão do compromisso, né? Que falta compromisso. E para nós espíritas que temos esse conhecimento da questão da família, do compromisso familiar, é muito importante. Eu vi vocês falando na abertura aqui da reunião de hoje, a questão da mocidade. E o depoimento é justamente em relação a isso, porque uma mãe, a gente faz alguns eventos lá, realiza alguns seminários, algumas atividades voltadas para os jovens, e uma vez uma mãe, conversando, né, com uma amiga nossa, falou: olha, eu queria que meus filhos fossem que nem os filhos do fulano, porque eles sempre estão presentes, eles sempre vêm, eles participam. E aí ela, né, com muita delicadeza, retornou para ela e falou assim: olha, mas você já reparou que os pais deles sempre estão trazendo eles, sempre estão juntos também, participando? Então essa questão que é importantíssima, que, né, a gente tem que ser muito grato aos pais por nos receberem, mas os pais têm que ter essa consciência que eles são, como você falou, né, vós sois luzes, os pais são faróis para os filhos. E é difícil uma mãe, um pai querer que um filho participe, que ele tenha empenho, que ele tenha compromisso, se ele não está sendo esse farol, né, essa luz aí, para iluminar o caminho para o filho. Né? Gustavo, Nossa, mas foi fantástico. Você tocou numa das questões que tem a ver com o movimento espírita quase de uma forma geral, que é os desafios que os evangelizadores enfrentam, as reuniões de pais, etc. É que exatamente essa conjugação de esforços para toda a família está dentro do centro espírita. E nós já escutamos depoimentos de filhos dizendo: mas eu não vou porque meu pai não pode me levar.
Aí, e muitas vezes, óbvio que não é um objetivo você indagar sobre questões de ordem prática, mas em alguns casos os próprios jovens definem e não nos levam porque não tem comprometimento. Então, Gustavo, isso é um assunto muito sério, que a gente vai percebendo que ele deve ser tratado na ambiência que existe possibilidade, maturidade, e que não haja também um movimento de constrangimento, porque não existe obrigatoriedade de se fazer nada que venha de fora. Entendam isso. Amor não constrange. Deus não fala assim, ó, você precisa de fazer isso, isso e aquilo. Não tem essa. Não. Comprometimento, ele tem a ver com maturidade do indivíduo. Comprometimento brota de dentro para fora. Por isso é que amor é de dentro para fora. O movimento de fazer luz não é buscar a luz do outro. Quando a gente fala de relacionamento, uma das questões que envolve a ignorância das pessoas é ficar procurando que o outro lhe atenda nos mecanismos chamado amor. E na realidade esquecemos que o amor, ele é dádiva, ele não é receber. Alguém pode dizer, mas amor é troca. Depende do seu ponto de vista. É muito bom quando se troca energias, né? Quando se troca carícias, quando se troca ideias. É extremamente estimulante. Mas não pode ser não pode haver uma dependência do indivíduo no sentido de que tenha que haver uma contraposição, porque senão ele não vai oferecer. Não é assim que funciona o mecanismo que alimenta o espírito. O assunto está tomando uma dimensão, eu peço desculpas, mas é importante, a gente tem alguns minutos. O indivíduo se alimenta quando ele ama, não é quando ele é amado. Mas é bom, Casalberto. Mas ninguém está falando que não é bom receber. Ninguém está dizendo que não é gostoso ter estímulo, troca. Ninguém está falando disso. Mas se a sua felicidade ficar depositada na mão do outro, você está fadado a entrar num mecanismo chamado desapontamento, frustração. Aí cai na moda. Aí vai ficar com depressão. Porque está uma moda aí que é um negócio maravilhoso ter depressão. Eu te contei o caso das donas que estavam no ônibus comigo? Eu estava no ônibus, gente. Era bom minha época que eu pegava... Eu não tinha carro, né? Andava de ônibus para cima e para baixo. Ou época que eu lia livro espírita. Hoje, outro dia eu entrei no ônibus, pus um livro debaixo do braço. O trânsito aqui realmente é igual ao nosso lar, né? Igual Morada Nova. Uma distância ali de 7 quilômetros, 3 horas e meia de ônibus, né? Peguei meu livrinho. A idade não permite. Um quarteirão de leitura, labirintite bateu. Eu falei, para que eu trouxe o livro? Aí eu fiquei lá no silêncio, né, observando a paisagem. Entrou uma senhora, sentou no banco da frente, perto ali do motorista. Chegou e ela toda serelepe. Gostei, uma senhora mais ou menos uns 70 e poucos anos, assim, mas toda eufórica, cumprimentando, bom dia, bom dia. Eu falei, gente, que pessoa iluminada. Aí, tarará, parará, passou um pouquinho, lá na frente, parou, entrou uma outra, amiga dela. Entrou, fulano, me abraçaram aquela coisa toda, e eu fiquei assim empolgado com as duas. Essa que chegou devia estar mais ou menos com 89, por aí. Aí as duas estão dialogando, aquela coisa toda. Aí, você sabe de onde que eu vim, fulano? Eu disse, não, do médico. É mesmo. Pessoa dessas idades, assim, só conversa de médico, de novidade, doença, remédio, né? Clube do Melhor Idade. Aí uma virou para você, pois é, vim do médico. E aí? Você não sabe o que ele falou? O quê? Eu estou com depressão. Eu também, fulana! E as duas se abraçaram e ficaram felizes, porque o diagnóstico é que elas duas estavam com depressão. Tem depressão quem não ama. Vou ser contestado, eu não tenho dúvida.
Mas nós estamos falando dos efeitos, porque nós ficamos aqui quase 1h30, a reunião está terminando, conversando sobre causa, desenvoltura do psiquismo. Quando se desalinha, sai do roteiro, as consequências naturais advirão. Semeadura livre, colheita obrigatória. Próxima semana, questão 259, Dora. Por quê? Todos nós estamos sendo convidados para avaliar o passado, conforme o versículo que nós trouxemos de Paulo de Tarso na carta a Efésios, no capítulo 4, versículo 22 e 23. Paulo diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Nós precisamos de entender a necessidade do despojamento do velho homem, dos hábitos, das tendências, que foram edificações de longo prazo. E que nós, esse homem, nos corrompemos pelas concupiscências do engano. O que ele quer dizer com isso? Que nós nos permitimos ainda ser enganados com aquelas questões que ainda sustentam o nosso ego. Você sabe que já não é bom, mas ainda te incensa. Então você acaba abrindo portas dentro de um mecanismo chamado menor esforço, indiferença. Outro dia um companheiro me disse assim, textualmente, espírita, graças a Deus já melhorei bastante, mas tem umas coisas que eu vou deixar para a próxima. A gente sabe que evolução não tem salto. Por isso nós falamos no início, que tem muita gente procurando santidade e vai se decepcionar. E procurando perfeição no outro, que é pior. Elegendo líderes, sacerdotes, vai se arrepender. Porque na hora que começar a descobrir os podres, vai falar assim, você viu fulano? E na realidade, todos nós temos enganos ocultos. Todos nós temos dificuldades. Emmanuel diz que o único espírito que passou na Terra incólume, sem nenhuma complicação com o passado, foi Jesus. O único. E nós estamos que queremos eleger santos. Agora é o Chico Xavier. Agora no nosso meio é o Chico. Meu Jesus. Todos nós temos que resgatar. E nós vamos resgatando, Márcia, renovando o espírito no que tange ao sentido da vida. Por isso é que nós falamos quanto à necessidade de aprimorar as nossas intenções. Busca o bem, mesmo sabendo que nessa caminhada tu vai cair, tu vai esborrachar o joelho no chão, você vai tentar ajudar e alguém vai falar assim, não quero sua ajuda. Você vai tentar melhorar e alguém vai falar assim, santinho do pau oco. Nós convivemos com pessoas no movimento espírita que muitas vezes participam conosco de tarefas anos e anos e anos. Chega num tempo que fala assim, mas ele também tem essa razão toda, não. Uma das coisas mais comuns no relacionamento humano se chama ingratidão. Você dá, daqui a pouco, não precisa mais. E ainda sai julgando farpa. Quem fica, que recebe farpa, é porque precisa. É da lei. E não tem que reclamar. Mas nós temos que observar para não fazer o mesmo. Uma das virtudes mais sagradas do espírito é a gratidão, que é filho da caridade. Guardem isso. A alma que é grata
que valoriza, vocês não têm dúvida que a vida advoga causas soberanas no tempo e no espaço. Todos nós, portanto, devemos aproveitar o tempo na lavoura do bem que nunca desfalece. Porque muitos de nós trazemos da grande retaguarda as chagas imanentes de delinquência oculta, reclamando-nos hoje o exercício da caridade incessante e da renúncia sem limites, para que o amanhã alvoreça na estrada como bênção de Deus sobre o nosso porvir. Façamos o bem, porque na operação do bem, conforme vem nos ensinar Emmanuel no livro Fé, Paz e Amor, na operação do bem é que nós vamos cuidando das faltas ocultas que nós cometemos no passado e que hoje elas se agigantam na nossa intimidade, nos colocando em situações até muitas vezes vexatórias, constrangedoras, muitas vezes sendo injustiçados, perseguidos, caluniados. E quem está fazendo não sabe das nossas faltas. Exigem como se tivessem todos os direitos. E a providência divina permite que isso tudo aconteça. Porque Deus conhece as nossas chagas. Então não pensemos que somos vítimas. Não se coloque como coitadinho. Porque coitadinho é um feio arrumadinho chamado orgulho. Certa feita, Chico viveu um drama, uma história longa, que a gente conta até com uma conotação até cômica. Mas eu vou resumir porque o tempo não permite. Chico tinha um cachorrinho. De noite ele fazia um estrago na casa dele. E ele gostava de se alimentar de noite. Aí invadia a despensa. O pessoal da atualidade sabe o que é despensa, não? Antigamente as casas tinham um quartinho onde que guardava, né? As quitandas, o armazém. Né? Eles nem sabem o que é armazém. É tudo super, hiper e etc. Bom, que tem que ser hiper, super, né? Que aí dá até um incentivo maior para o gasto. Mas antigamente era a vendinha lá do seu Felizardo, lá em Pedro Leopoldo. E o cachorro invadia lá e fazia um estrago lá na quitanda. E não só se alimentava, mas fazia o estrago pelos corredores da casa fora de madrugada. Chegava de manhã, o cachorro grande, o Lorde, aí ele estragava tudo e quem que tinha que limpar? As irmãs do Chico, Lucília e Dália. Eu sei que chegou num ponto que esse cachorro deu tanto trabalho que elas resolveram promover a evolução espiritual dele. Empurrar ele para a desencarnação. Coitado do Chico. E assim fizeram. E o Chico, resumindo a história, o que mais doeu no Chico foi as irmãs dele terem promovido essa situação, não só com o cão, mas com total desrespeito a toda a representatividade do cão na família, principalmente com ele e com o pai, seu João Cândido. Mas o Chico ficou tão triste, tão triste, tão triste, foi alimentando treva na intimidade, porque aí a gente começa a dar vazão, e nós somos vítimas, e etc, etc, etc. Eu sei que ele arregimentou tanta treva interior, que chegou num ponto que ele começou a ter algumas ideias meio complicadas. Aí, certa feita, ele caiu em si, ficou naquela, eu estou certo, eu estou errado, fez uma prece. Quando fez a prece, e é assim que funciona, quando ele abriu o coração e fez a prece, eis que aparece Emmanuel. Porque Emmanuel não aparece na hora da briga. Benfeitor espiritual nosso não intervém na hora que você tem que fazer. É quando você para ouvi-lo. Aí Emmanuel se apresentou e disse: o que foi, meu filho? Aí ele contou o drama. É lógico que Emmanuel sabia da história toda.
Mas o Emmanuel deixou o Chico falar, porque o Chico gostava de falar. E médium adora ouvir o timbre da própria voz, né? Aí contou e tal, e tal, e tal. Aí no final, eu falei assim, e aí, Chico? O que você tem a me dizer? Uai, que elas mataram o meu cachorro. Não, Chico. Qual o resultado? Qual a essência moral que você tira dessa história? Aí o Chico engasgou, não soube responder. Ele falou assim, eu posso te ajudar? Sim. A essência de tudo que você me contou é que você é um espírito muito orgulhoso. Ele falou assim, orgulhoso? Sim. E esse drama todo que você está discorrendo aí é porque você está com orgulho ferido. Porque na realidade você não está chorando, não é nem pelo seu cachorro, e muito mais pelo ato das suas irmãs. É porque você está se sentindo violentado. Você está se sentindo agredido por elas. E esta manifestação é de uma alma orgulhosa. Aí o Chico deve ter pensado, né? Para que eu fui contar a história? Ele achou que ia ter apoio pleno, e Emmanuel veio e puxou o tapete. Aí, por fim, virou para Chico e falou assim, e eu tenho uma dica. Eu tenho uma solução para você resolver o problema do seu orgulho ferido. Aí ele deve ter pensado, né? Lá vem. Pois não, qual que é a dica? Você vai comprar, você vai receber o seu salário, e vai comprar lá na venda de fulana de tal, você vai lá e comprar um vestido para dar de presente para cada uma. E não compre vestido barato. O Emmanuel não podia deixar barato. E o Chico relatava para amigos que aí, quando ele foi se envolvendo, comprando o presente, mandou embrulhar, chegou em casa com a dádiva, ele percebeu que Emmanuel estava correto. E que todas as vezes que nos sentimos vítimas, violentados, na realidade, a gente está esquecendo que a vida é regida por leis sacrossantas e que, se, do mesma forma que o embate bate na nossa porta, ele só chegou porque um dia nós criamos um circuito para isso. Portanto, se nós temos tantas chagas ocultas que a vida agora está nos apontando como necessidades de resolvê-las, de cicatrizá-las, compete a nós, portanto, encerrar as nossas reflexões falando que é dando que se recebe. Por isso, a vida está nos chamando, pelas leiras do Evangelho, a praticar o bem, a vivermos a renúncia e trabalharmos de sorte que a alegria possa visitar os corações, porque o bem que espargirmos será o nosso advogado pela eternidade, levando a paz há de nos felicitar. Portanto, tenham todos muita paz, que tenham todos os vossos familiares, os nossos amigos, um final de semana pródigo de bênçãos, e que na próxima semana possamos, quem sabe, estar de volta para estudar de qualquer forma a questão 259 do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, muita paz para todos, que assim seja.